Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando por aqui mais um Análise dos Fatos para você ficar bem informado sobre os assuntos que acontecem no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Como vai, Felipe Moura Brasil? Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Já estou de volta a São Paulo, depois de passar o fim de semana de Dia das Mães com a minha mãe no Rio de Janeiro. E esse programa Análise dos Fatos, que é sempre uma honra fazer ao lado de Carol, fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast. Vamos com tudo que o noticiário tá cheio. Vamos aos destaques, então, desta terça, dia 16 de maio. Petrobras anuncia nova política para preços dos combustíveis e abandona a paridade internacional. Governo Bolsonaro paga R$ 260 o quilo de carne de pescoço de galinha para aldeias indígenas da Amazônia. E ainda, o novo mecanismo de busca do Google ajuda a identificar imagens geradas por inteligência artificial. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O deputado Cláudio Cajado, relator do arcabouço fiscal, confirmou o calendário de votação do texto nesta terça. Amanhã os deputados votarão o regime de urgência para acelerar a tramitação da proposta. Na próxima semana, no dia 24, está prevista a votação do mérito do texto. O deputado apresentou o texto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e outras lideranças da casa. No final da noite de ontem, Cajado divulgou seu parecer que traz mudanças nas exceções à nova regra. Determina que, no caso de descumprimento das metas fiscais previstas no projeto pelo governo, o Bolsa Família não poderá ter aumento real, ou seja, acima da inflação. Isso ocorre porque, no caso de descumprimento das metas, a nova regra diz que não poderá ser adotada medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. Esse é um dos gatilhos previstos pela nova regra fiscal para equilibrar as contas públicas, cujo texto foi fechado nesta segunda pelo relator, após uma série de reuniões. Para que possa ser concedido o aumento real ao Bolsa Família, no caso de descumprimento da meta, o presidente Lula terá de enviar um projeto de lei ao Congresso e conseguir aprovar o texto. Petistas e aliados do presidente queriam que tanto os reajustes do salário mínimo quanto do Bolsa Família ficassem de fora da regra que limita as despesas. O que a gente está vendo é a tramitação com cada lado tentando puxar a sardinha, quer dizer, o Lula quer ter mais licença para gastar, como eu venho falando aqui nos últimos dias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenta ali satisfazer, afagar essa voracidade petista pelos gastos que rendem maior popularidade ao partido e, portanto, ao governo, ao mesmo tempo precisa atender aí as demandas tanto da oposição quanto do mercado, de todos aqueles que querem a responsabilidade fiscal para que o país tenha credibilidade e possa atrair, inclusive, investimentos. Então, há vários pontos de tensão aí, um deles é o redutor de gastos, como a punição pelo descumprimento da meta no ano corrente. Outro é o contingenciamento de gastos, outros são os itens que ficam como exceção da aplicação da regra. Então você tinha ali, evidentemente, um texto mais frouxo, mais inclinado a essa ânsia por gastos por parte do PT, por parte do governo, e o relator, diante dessas reuniões com líderes partidários, comandadas aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, já teve que fazer algumas concessões, reduziu o número de exceções no texto. Então é isso que vai acontecer durante esse período. Eu tinha falado ontem que acredito que alguns técnicos ali no Ministério da Fazenda, talvez até o Haddad, tenham que apresentar um texto mais de agrado ao governo, mas no fundo torcem para que haja travas colocadas por parte do parlamento. Então, em relação ao contingenciamento, por exemplo, as despesas com o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia não poderão ser contingenciadas, você ainda mantém aí algumas exceções, como no caso que a Carol falou, do salário mínimo, do Bolsa Família. Então vamos ver o que vai sair disso tudo, né? O importante é que o governo tenha responsabilidade fiscal e, se não tiver, precisa ter punição, precisa ser impedido de criar novos gastos.
Então você tem ali, por exemplo, a proibição de criar cargos que impliquem aumento de despesa, alteração de estrutura de carreira, criação ou majoração de auxílios, criação de despesa obrigatória, reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, ampliação de subsídios, subvenções e concessão ou ampliação de benefício tributário. Mas eu acho que essa tramitação ainda vai render muita discussão a respeito desses pontos, embora haja um consenso de que seja necessária a aprovação da nova regra fiscal, porque o teto de gastos era rigoroso e políticos não querem maior rigor. E claro, os parlamentares também vão querer ali alguma brecha para eles conseguirem a liberação de dinheiro para os próprios gastos nas suas terras, nos seus redutos eleitorais, dado que o orçamento secreto foi um pouco tutelado, embora continue por aí em versões um tanto maquiadas. Então vai ser essa tramitação que busca agradar a todos. Ela tem de chegar aos finalmente, porque há um consenso da necessidade dessa regra. A questão é qual vai ser o nível de satisfação de cada parte. Na Eldorado, análise dos fatos. E o ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento nesta terça na Polícia Federal, o terceiro em menos de 2 meses. Desta vez, o inquérito apura se ele teve algum envolvimento em um suposto esquema de fraude em seu cartão de vacinação. A PF levantou indícios de que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e outros assessores próximos teriam colaborado para emitir certificados falsos de imunização contra a Covid para Bolsonaro e a sua filha, para garantir a entrada de ambos nos Estados Unidos no final do ano passado. Na época, a apresentação desse documento na alfândega americana era uma exigência para a maioria das pessoas, mas isso não seria necessário para o ex-presidente e sua filha, já que seus casos faziam parte das exceções previstas nas regras do país. O que a PF deve tentar esclarecer é se Bolsonaro sabia ou não da suposta falsificação de documentos. Ele negou que tivesse conhecimento, de acordo com declarações que deu à imprensa, no dia, inclusive, que foi alvo de uma operação policial que investiga o caso e que prendeu Cid e outras 5 pessoas. Pois é, estamos aqui na expectativa do depoimento, embora a gente saiba muito bem que a tendência é que Jair Bolsonaro diga que não sabe de nada, porque é isso que os advogados dele, porta-vozes, que aliás são funções que se misturaram, por exemplo, na figura do Fábio Weingarten, é isso que eles têm dito, é isso que eles têm dado a entender, que Bolsonaro não sabia de nada, o que já mostra que houve, a partir de determinado momento em que houve a retirada do sigilo do processo, a consciência de que as denúncias que pesam contra Mauro Cid e sua turma, elas são substanciais. Porque se não fossem, eles estavam aí atacando tudo ao mesmo tempo, etc. Não, ele já está tentando tirar o corpo fora. Quando o chefe, porque era chefe, era presidente da República, esses eram todos auxiliares, não estou nem falando do esquema ainda, mas quando o chefe vê que os seus subordinados foram descobertos, foram desmascarados, a primeira iniciativa do chefe é dizer que não sabia de nada, e é isso que está acontecendo. Ele não ataca diretamente esses assessores, porque ele tem medo que esses assessores possam comprometê-lo. E isso faz com que pareça ainda mais que ele sabia de alguma coisa. Quer dizer, porque se a pessoa subordinada ela faz alguma coisa errada ou criminosa, e o chefe realmente não sabe de nada, o chefe pode sair mostrando o absurdo daquele crime cometido pelo seu subordinado, que ele próprio deveria ter descoberto na época em que assumia a gestão. Quer dizer, sempre nesses escândalos, você tenta se eximir de responsabilidade criminal, alegando de uma maneira indireta, com o não sabia de nada, uma incompetência administrativa, porque isso é o mínimo. Como é que o chefe não sabe que os subordinados estão lá falsificando cartão de imunização contra a Covid-19, se um dos subordinados, inclusive, usava o próprio celular do chefe? Então, a história é muito ruim, muito mal contada pelo Bolsonaro e pela sua defesa. Vamos ver como é que ele se sai e se ele vai ser efetivamente confrontado nesses depoimentos. Agora, tem outros escândalos aí, né? O Mauro Cid está envolvido em vários, então tem questão de dinheiro vivo aí também que está sendo investigada. Dessa pena pode sair o galinheiro inteiro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anuncia que a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar a compra de 19 toneladas de bistecas congeladas para indígenas que não foram entregues. A ação é desdobramento de uma série de reportagens do Estadão que mostra diversas compras sob suspeita na FUNAI durante a pandemia de Covid. Os contratos seguem em vigor na atual gestão Lula. Mesmo que tivesse chegado apenas
Para os 32 funcionários da FUNAI que se revezavam na base do órgão no local, significaria que cada um teria 1 quilo de bisteca para comer todos os dias durante o ano inteiro. Após as reportagens, a FUNAI informou que mandou averiguar as compras. Mas não para por aí. O governo passado ainda pagou R$ 260 o quilo do pescoço de galinha para indígenas na Amazônia. O Daniel Vetterman conta mais. Olá, Carol. Olá, Felipe. O governo Bolsonaro comprou o pescoço de galinha para indígenas da Amazônia e pagou R$ 260 o quilo do produto. O mesmo item é encontrado a R$ 10,70 em média em outras compras do governo. O valor pago, portanto, é 24 vezes maior. Além do pescoço de galinha, o governo comprou quase 1 tonelada de charque, alcatra, maminha, colchão duro e latas de presunto para entregar a indígenas da região do Rio Madeira, no Amazonas. Mas os produtos não foram entregues. A gestão da FUNAI sob o governo Bolsonaro não comentou o caso. A gestão do governo Lula também não quis se pronunciar. É um escândalo, né? Agora é aquilo que, lamentavelmente, se naturaliza no Brasil. Quer dizer, os políticos, seja o governo, sejam parlamentares, sejam os executivos, estaduais, municipais, eles têm um dinheiro público para gastar. Dinheiro dos pagadores de impostos. É sempre bom lembrar essa figura, muitas vezes esquecida em Brasília, que é do trabalhador. O sujeito que acorda cedo para suar a camisa, que enfrenta todos os problemas estruturais, o custo Brasil, a insegurança pública, etc., volta de noite. Esse dinheiro é dele, que ele paga para receber em troca bons serviços, não para ser roubado, não para ver desvio, não para ver superfaturamento, não para ver compra de alimentos que nem sequer são usados por aqueles que fazem parte da dieta daqueles que deveriam consumi-los. Então você tem esse dinheiro para gastar. E aí você contrata fornecedores. Eles vão, os políticos, contratar empresas para fornecer determinados produtos ou serviços. Nesse caso, são alimentos. Mas quando a gente vê, por exemplo, o caso das emendas gastas no orçamento secreto, você vê ali contratação de empresas no reduto eleitoral do parlamentar que vão fazer obras ali de pavimentação de rua, vão asfaltar estrada de terra, etc. E aí, se a gente coloca uma lupa, como o Daniel está colocando, aliás, parabéns ao repórter do Estadão pela série de reportagens, você começa a ver que os preços não são os preços do mercado. E o que é esse superfaturamento? Quer dizer, você infla os preços, então você paga ali não apenas o custo daquele alimento, eventualmente uma margem de lucro que já existe na tabela de mercado para aquela empresa, mas você tem um valor inflado. Essa diferença, ela escoa para o bolso de alguém, em diversos casos que foram analisados ao longo dos últimos tempos em escândalos de corrupção. E será que é isso que está acontecendo nesse caso? Ora, a gente fica suspeitando, porque como assim o produto custou R$ 260 o quilo de pescoço de galinha? Aí se você ler a matéria até o final, tem depoimento de um sujeito de uma dessas empresas que atendeu, aí depois disse que não sabia de nada não, desligou, depois quis dar explicação, porque sentiu que poderia ficar numa pior, aí ele vai e fala assim, carne de pescoço? Não existe isso aqui, eu sei que é uma carne ruim demais, só pode ter sido um erro nas notas de pagamento. Aí começa aquele veja bem, né? Não, o cara está dizendo que a carne é ruim demais, que nem existe lá. Como é que está registrado que houve compra de pescoço aí por um valor exorbitante se não há carne de pescoço lá? Então, assim, tá havendo alguma mutreta, alguma maracutaia ou uma incompetência generalizada que é até difícil de conceber. E é preciso passar a lupa, é preciso ter órgãos de fiscalização e controle monitorando esses gastos públicos e vendo se os empresários e fornecedores são aliados de políticos ou autoridades que estejam envolvidos nessa compra. Porque no caso do orçamento secreto, gestado também no governo Bolsonaro, era isso que estava acontecendo. Então estavam comprando ali, fazendo parceria com empresas de amiguinho. O sujeito investe na prefeitura do familiar e aí faz um negócio com a empresa amiga da família, todo mundo é aliado e aí o dinheiro está escoando para algum lugar que nenhuma autoridade está descobrindo porque existe essa complacência, a instrumentalização política de órgãos de fiscalização e controle. Então é preciso ir até o fim e o Estadão está fazendo a sua parte no jornalismo vigilante.
Análise dos fatos volta já com informações sobre a nova política de preços da Petrobras. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a análise dos fatos, agora para falar da Petrobras, que anuncia a nova política de preços dos combustíveis em substituição à paridade de preço internacional. A Caroline Aragaki, repórter do Estadão, traz os detalhes e as informações para a gente. Oi, Carol. Boa tarde, Carolina e Felipe. A Petrobras anunciou hoje que vai substituir a atual política de preços de combustíveis, chamada de preço de paridade internacional, para passar a considerar também o mercado local. A definição de preço de combustíveis estatal vai passar a considerar o custo alternativo do cliente, que contempla alternativas de fornecedores ou produtos substitutos, e também considera o valor marginal para a Petrobras. Assim, a ideia é que o preço seja estabelecido em equilíbrio com os mercados nacional e internacional. Essa ideia de ainda considerar os preços internacionais deixou o mercado menos temeroso e fez as ações subirem até 4%. Com a alteração, a gasolina tipo A terá redução de 40 centavos a partir de amanhã e o gás de cozinha será cortado em 69 centavos por quilo. Mas vale lembrar também que, conforme a agenda do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, está cheia nesta terça-feira, as ações da petroleira podem ficar voláteis ao longo do dia. A agenda que começou após a reunião entre o ministro e o presidente da estatal, eles deram uma entrevista coletiva lado a lado, na qual Alexandre Silveira afirmou que, com as mudanças na estratégia comercial da Petrobras, não haverá mais volatilidade nos preços dos combustíveis como acontecia. Também classificou a antiga PPI como um crime. Eu quero aqui fazer uma dura constatação ao PPI, criado em 2017, 2018. Era uma abstração, era uma mentira e era um crime contra o povo brasileiro, porque impunha uma algema, impunha uma mordaça a uma política de competitividade interna dos preços dos combustíveis no Brasil, fazendo com que muitas vezes as oscilações, inclusive, fossem muito acima daquilo que seria possível para poder contribuir com o crescimento nacional. O ministro ressaltou que a Petrobras é uma empresa autônoma e toma as suas próprias decisões, mas destacou que o governo já defendia que houvesse uma mudança de política de preço. Alexandre citou que o governo do presidente Lula vai cobrar das empresas que cumpriram ou que cumpram também sua função social e que defende que as empresas públicas sejam indutoras do crescimento nacional. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, também disse que a empresa será capaz de mitigar a volatilidade internacional com a nova política. A empresa não irá se afastar das referências de preços internacionais, e sim colocar um filtro com a sua capacidade de refino para amortecer os efeitos. Olha, se o PPI, preços de paridade de importação, é uma política criminosa, é um crime, como diz o ministro Alexandre Silveira, então o governo Lula é cúmplice, porque o governo tem 36,6% no capital da Petrobras e recebe aí 78 bilhões de reais como maior acionista. Então quer chamar de crime e ao mesmo tempo usa o dinheiro para cobrir os seus próprios rombos. Quer dizer, devagar com esse andor aí, porque hoje o petismo só consegue defender determinadas medidas demonizando todos os adversários. É isso que a gente tem visto agora em relação às plataformas. Google, Telegram, os caras estão comparando, como o Randolfo Rodrigues fez, com o nazismo. Quer dizer, é uma gente que não consegue defender as coisas com base em argumentos. O Jean Paul Prats, de fato, disse na semana passada que a Petrobras iria continuar a seguir a referência internacional dos preços do petróleo e derivados e a competitividade interna dos mercados regionais. Foi isso que acalmou aí o mercado hoje, como disse a nossa reportagem. A questão é saber se essas mudanças vão realmente alterar alguma coisa, gerar algum grande risco, ou é só uma maquiagem para você posar de quem está preocupado com o consumidor, que não quer que o combustível se encareça na ponta da linha por causa de qualquer volatilidade. Isso vai funcionar ou não vai? Só que no comunicado que foi feito hoje
Petrobras, você não tinha maiores detalhes, então é preciso aguardar um pouco também para ver esses detalhes. Eu estava tentando lembrar o nome do comunicado, que é fato relevante, né, como eles chamam. O Partido Novo acabou expressando, e eu vou ler aqui rapidamente, a preocupação que é maior com um cenário de mudança. Abro aspas. No governo Dilma, a Petrobras vendeu combustíveis e derivados no Brasil abaixo dos preços internacionais. À época, a intenção do PT era controlar a inflação sem precisar elevar o juro. O resultado foi um desastre. Em meia década de uma das empresas mais respeitadas do mundo, a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo. Em 2015, a estatal tinha uma relação entre lucros e dívida típica de empresas à beira da falência. Graças à adoção da PPI no governo Temer, uma regra de preços que reflete as condições reais da economia, a Petrobras se recuperou desde então. Agora Lula decide abandonar a regra. Incapaz de aprender com os próprios fracassos, o PT seguirá insistindo no que já deu errado. Fecho aspas. Repito, eu mesmo, que a gente ainda precisa ver os detalhes para ver se vai chegar a esse nível. Mas o partido que faz oposição já está mostrando a sua preocupação maior. O PT tem um histórico de instrumentalização política da Petrobras que é muito grave, né? Houve o Petrolão, houve a tentativa de você supostamente melhorar o refino no Brasil, construindo refinarias, e o que resultou? Resultou em Abreu e Lima, lá em Pernambuco, onde houve desvios. Resultou no Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, ali em Itaboraí, onde houve desvios também, tudo aquilo que foi apontado pelo Tribunal de Contas da União e pela Operação Lava Jato. Então, é um ponto sensível aí de desgaste. Por isso que entendo que eles não estão conseguindo, até pelos mecanismos que foram criados depois da roubalheira, mudar completamente. Vamos ver qual vai ser o grau dessa mudança e as suas possíveis consequências. Análise dos fatos. É esporte, mas é página policial também. Mulher de chefe de esquema de apostas que movimentou 2 milhões de reais vive reclusa, mas não teme prisão. O Ricardo Magatti, responsável pela apuração exclusiva do Estadão, traz as informações pra gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. A gente detalhou como é a vida e quem é a única mulher entre os 25 denunciados pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima, que investiga manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro das séries A e B e também de alguns estaduais. A Camila é a mulher do Bruno Lopes Moura, que é apontado pelo MP como líder dessa organização, que está preso preventivamente já faz mais de um mês. A Camila e o Bruno são sócios da BC Sports. Segundo o Ministério Público, foi por meio dessa empresa, aberta em janeiro do ano passado, que a mulher do Bruno, chefe do esquema, movimentou mais de 2 milhões de reais em pouco mais de 6 meses. No papel, a empresa com capital de R$1.000 foi criada com o objetivo de agenciar jogadores que pretendiam fazer carreira no exterior. No entanto, a finalidade da empresa foi outra, como mostram as investigações. Por meio dessa empresa, a Camila, que era apontada como a operadora principal do núcleo administrativo, ela fazia o pagamento dos sinais, que é o pagamento antecipado para que os jogadores entrassem na manipulação. Os valores antecipados variavam de 5, 10 e até 40 mil. E o endereço dessa empresa, registrado pela Camila e pelo Bruno, é a casa da Camila, é a casa onde eles moravam, na zona leste de São Paulo. Eu fui lá tentar conversar com ela, ela está na casa dela, mas ela não quis conversar, mas eu conversei com alguns familiares dela que falaram comigo sobre condição de anonimato, disseram que ela vive reclusa, não sai de casa, está muito assustada, passa gente tirando foto, filmando. Familiares voltaram a morar com ela na casa, ela morava antes com o Bruno e com um filhinho que ela tem de 5 anos. Apesar disso, ela diz que não teme ser presa porque sustenta os familiares que ela é inocente. No entanto, as conversas que estão anexadas ao inquérito do MP que a gente teve acesso mostra que a Camila dizia que queria ser útil e mostra ela combinando com o Bruno pagamentos relacionados à operação. Inclusive tem até um primo dela, o Zildo, que também foi denunciado pelo MP, também faz parte do esquema, mas ele trabalhava em outro núcleo, trabalhava no núcleo de aliciadores. Pode acabar tomando aí um chá de cadeia de 3 a 8 anos por esse envolvimento, por esse voluntarismo em participar da cooptação de jogadores. Felizmente o Ministério Público está fazendo um bom trabalho até o momento.
manipulação de resultado, com toda essa articulação, é algo muito grosseiro. E eu estou falando isso porque eu fiquei ouvindo o repórter e pensando na manipulação do debate público, que existe na política, no mercado da comunicação, existe gente próxima, de autoridades, etc. Mas tudo não gera esse tipo de investigação, é tudo muito sutil, mas a gente percebe, né? No futebol é um resultado, é um cartão amarelo, é um gol, é um lance que é muito forçado, e quando você tem toda uma articulação por trás, essas pessoas têm que ser responsabilizadas e punidas, sejam elas homens ou mulheres, cada um evidentemente com a sua conduta individualizada. Manipulação criminosa tem que demandar uma ação policial. Na Eldorado, análise dos fatos. Falando em manipulação, o Google lançou uma ferramenta que vai permitir identificar se uma imagem é gerada por inteligência artificial. Chamado de Sobre Esta Imagem, o recurso vai avaliar informações ocultas incorporadas na própria fotografia e estará disponível inicialmente nos Estados Unidos. A função informará quando a foto foi indexada pelo Google, ou onde pode ter sido publicada pela primeira vez e onde foi mais vista online. Segundo a Big Tech, com essas informações será possível saber se a imagem é confiável ou não. Bom, isso é importante e vem depois de um caso que a gente citou aqui, né, de um sujeito que inscreveu uma imagem num concurso com sobreposição, criada por inteligência artificial, e os jurados não perceberam e acabaram dando prêmio para ele. Ele estava justamente querendo mostrar isso, né, até a falta de qualificação dos especialistas para poder identificar uma fraude. Você ter mecanismos de rastreamento mais refinados é ótimo, inclusive para a gente no debate público, porque muitas vezes a gente precisa saber de onde uma imagem surgiu. Inclusive, já que eu falei agora há pouco de manipulação, quando você tem militância em massa mobilizada em rede social, criando arte para difamar inimigos ou até jornalistas independentes, e a gente vai ter como rastrear quem foi o primeiro a divulgar aquilo. Isso vai facilitar bastante os processos contra um bando de pilantras. A análise dos fatos fica por aqui, com trabalhos técnicos de Moacir Biasi e Carlos Amaral. E produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo. Um beijo, Carol, melhores ouvintes. Até amanhã, tchau. Até. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.